Salve pessoal, meu nome é Felipe, eu sou um teólogo mineiro. Eu estou aqui para a gente continuar a reação do debate que eu fiz junto com o André, com o Miso e com a Michele. E eu acho que vai ser interessante. Esse bloco é um bloco mais denso, principalmente a segunda parte. Tem relação tanto com a minha pesquisa quanto com a pesquisa do André. Então é um conteúdo mais denso, eu acho que é o conteúdo que as pessoas mais tiveram dificuldade também. Não é um conteúdo tão comum assim da gente ouvir. Talvez em alguns ambientes marxistas que dialogam principalmente com filosofias latino-americanas, talvez isso seja mais comum, e principalmente com a teologia da libertação, né? Então vamos continuar aqui. Eu acho que principalmente a segunda parte, né, que não vai ser agora, vai ficar para o próximo vídeo. A segunda parte vai ser um pouco mais difícil, assim, e eu acho que é importante que a gente converse. O cristianismo não é inclusivo. Não é que o cristianismo, na sua totalidade, não seja inclusivo, mas o cristianismo, enquanto aplicado na sociedade brasileira, ele não é inclusivo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala das igrejas de parede preta, das igrejas com bandeira LGBT, vocês podem ver que alas do próprio cristianismo criticam essas igrejas que buscam a inclusão. Né? A gente possui hoje pastores fazendo missas condenando pessoas LGBTs, padres católicos fazendo missas condenando pessoas LGBTs, constantes discussões na Câmara, no Senado. A minha carinha aí do André ali atrás foi porque a gente sentiu que a Michelle concordou com a gente, assim, tipo assim, a gente não sentou porque não é o cristianismo, de novo, né? Porque, de alguma forma, isso é generalizar uma experiência que é diversa, né? Mas isso aqui que a Michelle tá falando não tem nem discordância não, tá, gente? É só porque a gente não... Pra gente, a afirmação era muito generalista, assim. Senado, baseado na religião, criticando e condenando pessoas LGBTs, criticando o assistencialismo que o governo federal dá para pessoas que estão passando por momentos de necessidade, Bem menos, ela até benefícios de fala, né? prestação continuada para pessoas com deficiência. Então, toda vez que a gente utiliza um texto religioso, e novamente, quando eu digo texto religioso, eu tento abranger para além do cristianismo, mas aqui é o texto religioso cristão, com a interpretação feita de maneira quase que anacrônica para os dias atuais, e discrimina contra minorias, discrimina contra pessoas com deficiências. Hoje nós temos pessoas criticando e questionando até o diagnóstico de autismo de outras pessoas. A gente vê a falta de inclusão pregada através da instrumentalização do texto religioso. Isso significa que o cristianismo como um todo não é? Não, a gente tem alas que tentam. O problema, até seguindo o que a gente estava conversando no bloco anterior, é que a ala que venceu, a ala que está no poder, tem o discurso que discrimina. Então a gente acaba tendo a percepção de um cristianismo não inclusivo, de um cristianismo que não pensa no trabalhador, não pensa no pobre, não pensa na pessoa em situação de vulnerabilidade e pensa apenas em dar benefícios para pessoas que são empresárias, que não exploram o trabalhador, que adoram uma escala 6x1, né? Enquanto está lá a pessoa pobre, crendo que se trabalhar muito conseguirá sair daquela situação. Né? Então, não é inclusivo para o trabalhador, não é inclusivo para o pobre, não é inclusivo para o LGBT, não é inclusivo para a pessoa com deficiência, mas não como um todo. E sim como as pessoas que estão no poder. Como... Aquilo, eu até bateria palma para Michelle aqui, porque a fala dela eu concordo plenamente, né? O cristianismo hegemônico, o dominante, é esse que tem muito a ver com a classe dominante e com as relações de produção do capitalismo, é isso, gente, é isso. O cristianismo dominante, ele serve como um arcabouço ideológico para o capitalismo, né? Então, é verdade. Tudo que ela falou é verdade. Eu só não acho que isso é o cristianismo, né? Mas, assim, ela deixou claro também, né, que não é o cristianismo, né, na fala dela. O negócio é que a afirmação fala o cristianismo não é inclusivo, né? Então eu acho que, para mim ela não tá, ela não tá concordando com a afirmação. Ela tá concordando com ressalvas. E concordar com ressalvas aí a gente poderia, porque a afirmação em si ela fala muito pouco. E aí a gente não senta, né? A gente senta e fala, tá, isso não é, tipo, a gente vai sentar para falar coisas parecidas com ela, só que, fala, tá, isso não é o cristianismo. Isso é o cristianismo hegemônico, ou o cristianismo que foi instrumentalizado pelo capitalismo e que instrumentalizou o capitalismo, né? Porque a relação é dialética. O discurso que venceu.
O cristianismo que eu me refiro aqui também, que não é inclusivo, também é baseado não é o cristianismo aquilo que Jesus falou, porque Jesus não é cristão, né? Jesus, ele morre antes do começo do cristianismo, né? De novo, né? A nossa reação, tipo assim, pô, então é isso, pô, então não é o cristianismo, então é um cristianismo. Por isso que a gente estava rindo, assim. O cristianismo é uma construção que vem muito posterior a ele, tanto por Paulo quanto pelos outros discípulos ali, e que, querendo ou não, o texto é como está hoje, por mais que que a gente possa afirmar que, mas essa não é uma tradução Tá, só uma questão aqui. Isso aqui eu quero comentar porque isso aqui é algo interessante. ali, e que, querendo ou não, o texto é como está hoje, por mais que a gente possa afirmar que, mas essa não é uma tradução correta do termo, a leitura que se faz ou não, Pera. é uma não é o cristianismo aquilo que Jesus falou, porque Jesus não é cristão, né? Jesus, ele morre antes do começo do cristianismo, né? O cristianismo é uma construção que vem muito posterior a ele, tanto por Paulo quanto pelos outros discípulos ali. Aqui, cristianismo é uma construção que vem por Paulo. Eu já conversei disso com o Misa, eu discordo muito dessa afirmação. Gente, Paulo era judeu, tão judeu quanto Jesus. Inclusive, eu estou lendo um texto por conta do doutorado, um livro, da Paula Fredriksen, e isso me saltou os olhos, assim, porque esse discurso, inclusive, ele está próximo de uma leitura conservadora do texto bíblico, que acredita que, fielmente, que as falas que estão ali nos evangelhos são falas que vieram de Jesus, assim, tipo assim, é confiar demais que aquilo ali é o discurso do Jesus histórico. A verdade é que os textos mais antigos que a gente tem do cristianismo primitivo são de Paulo. Então, a gente não sabe o que veio primeiro, se foi o discurso de Paulo ou o discurso dos evangelistas colocando na boca de Jesus, percebe? A gente não dá para saber se foi Jesus que falou aquilo ali exatamente do jeito que está no texto dos evangelhos, ou se aquilo ali foi uma construção retórica, teológica dos evangelistas, assim. Então, os evangelhos já têm influência paulina, gente, porque o texto de Paulo é anterior aos evangelhos. Então, assim, não dá pra gente saber o que é de Paulo, o que é de Jesus, porque isso tudo é uma construção que vai sendo feita. Então, a verdade é que nem Paulo era cristão, né? Paulo era judeu. Paulo era judeu, um judeu da seita do caminho, né? Que eram os judeus que aceitavam Jesus como Messias e faziam uma releitura da Torá a partir do Messias Jesus, vamos dizer assim. E do sacrifício de Jesus e dessa narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Então, eu discordo muito dessa afirmação, especificamente aqui. Eu sei que isso não vai ficar no debate, mas eu acho que é interessante comentar essa dimensão aí, porque é uma coisa que eu já conversei com Misa, e não existe essa questão assim de o Paulo é o cara que fundou o cristianismo. Isso segundo pesquisadores mais recentes, isso é um problema. E que, querendo ou não, o texto é como está hoje, por mais que a gente possa afirmar que, mas essa não é uma tradução correta do termo, a leitura que se faz desse texto não é uma leitura inclusiva. E como a gente já... de novo, é aquilo que a gente falou antes, não é uma leitura inclusiva porque o modo de produção que a gente vive, que a gente está inserido, ele força de alguma forma o leitor a fazer essa leitura contextual que ele acredita ser literal, né? Então, a sociedade não é inclusiva, logo o leitor vai fazer uma leitura não inclusiva do texto. Com isso, eu não estou afirmando que não existem textos que estão em tensão, né? Que tem algum nível de violência, não é isso. A questão é que isso não importa, porque muitos textos que são violentos as pessoas negam, tá? Então, se a gente estiver numa sociedade que é menos violenta, esses textos que são violentos, eles vão ser nada. A verdade é essa, toda teologia forma um cânon dentro do cânon. O que isso quer dizer? Toda pessoa para a produção de uma teologia, seja ela de qual denominação for, vai escolher textos para se apegar. Vamos dar um exemplo muito tosco aqui. Uma igreja calvinista, ela vai se apropriar de textos que vão corroborar para uma teologia da predestinação, vamos dizer assim. E uma igreja, por exemplo, uma Assembleia de Deus, ela vai se apropriar de textos que vão contra essa perspectiva da predestinação e vão falar de algum tipo de participação humana, de como que o humano responde por fé à salvação de Deus, coisas nesse sentido, assim, vamos dizer assim, tá? Tô falando de forma bem tosca, só para ficar mais claro aqui. Então,
toda a teologia vai se apropriar de alguns textos dentro do texto. Então, a verdade é que ninguém fica com a Bíblia como um todo. Então a gente sempre vai fazer recortes do texto bíblico, e quanto mais inclusivo for a sociedade, mais isso vai acontecer. Por isso, gente, a relação também é dialética. O texto bíblico serve para legitimar de alguma forma essa experiência violenta, mas a violência, ela não surgiu por causa do texto bíblico. O texto bíblico, ele é um reflexo da violência, e de alguma forma, aí depois começa essa questão, essa luta, assim, essa batalha entre o texto bíblico e a realidade concreta, assim. Eu até estava assistindo, muito bom inclusive, aos amigos, o David Ribeiro e o Sankey, eles reagiram, e eles até falaram sobre dessa questão de o que veio primeiro, a materialidade ou esse pensamento, nessa teoria, assim. O David até falou, tipo, pô, mas as pessoas, elas agem a partir daquilo que elas acreditam também. E é verdade. Só que, para nós, primeiro vem essa realidade material. Inclusive, se a gente for imaginar num contexto onde, antes do ser humano ter racionalidade, a experiência da violência já existia, a experiência do contexto social já existia, e vai forçando, de alguma forma, um ambiente em que o ser humano possa ser, vamos dizer assim. Eu não vou me atrever a entrar em questões biológicas aqui, que não é minha área, mas eu diria que, com toda certeza, primeiro vem a materialidade, depois vem E eu acho até engraçado, assim, dialogando com os amigos que são ateus, que eles pensem de alguma forma que primeiro vem a ideia, porque me parece um argumento muito bom para um teísta, assim. Porque aí você pode assumir que tem algum tipo de ser inteligente. Eu não, de novo, né? Quem sou eu para entrar nesse debate com os amigos, porque isso aí que é a área deles. Mas esse é o argumento, pelo menos clássico, que eu ouço das pessoas, assim, quando vão falar, pô, se tem uma ideia anterior à materialidade, então, se a gente for voltando, em alguma forma essa ideia vai precisar estar antes realmente da materialidade, né? Bom, eu gostaria até de ouvir a opinião dos meninos depois sobre isso. Mas, para a gente, existe primeiro essa experiência concreta que vai formar algum tipo de possibilidade teórica. E aí a teoria também vai atualizando. Depois isso se torna muito dialético, né? Depois essas coisas caminham muito juntas. Mas a gente entende que, de alguma forma, primeiro vem a materialidade, e aí depois começa essa influência, essa dialética, essa tensão entre teoria e prática. Realmente não tem como falar dessas coisas tão separadas assim. Não são separadas, mas de alguma forma a materialidade ela antecipa e ela começa essa experiência, assim. Ela debateu no outro bloco sobre fundamentalismo, a gente cai no mesmo problema. Esse é o grande problema. Esse texto ainda vai seguir dessa forma, e por conta disso, as religiões cristãs que a gente tem hoje, como a Michelle falou, hegemônicas, elas têm uma visão que não busca inclusividade. Eu tenho até um seguidor nosso, que é um grande amigo nosso, que ele sempre fala assim, não existe igreja inclusiva. Por mais que a igreja se diga, nós somos inclusivos, eles são exceções à regra. Existem sim igrejas que são inclusivas, mas a maior parte dessa busca que a gente tem na nossa realidade atual mostra que não. Essas pessoas, elas toleram a existência de minorias, elas toleram a existência... Aqui eu realmente não entendi. Porque ele falou que não existem igrejas inclusivas, depois ele fala, existem sim igrejas inclusivas, mas mais ou menos. Não sei, cara. De verdade, não sei. Pelo menos na minha experiência, eu vejo que existem igrejas inclusivas. Por ser igreja afirmativa, né, que seriam igrejas não monogâmicas ou críticas à noção de estrutural de família, do capitalismo, assim. Então, não sei, tá? O André tinha até anotado, mas a gente acabou não entrando nisso, de igrejas que são inclusivas, pô. Existem várias. de pessoas do LGBTQIA+. LGBTQIA+. Então, se a gente não tem
essa inclusividade real, e o texto também não reforça essa ideia de inclusividade, justamente porque não é só Jesus, apesar de se diga, não, mas Jesus aceitava todos, Jesus não tinha discriminação com todos, isso é verdade. Paulo é uma figura muito mais presente dentro das igrejas. É Paulo que as pessoas seguem hoje, muito mais do que o próprio Jesus. E Paulo ainda é uma pessoa da sua época, com uma visão de mundo muito restrita à sua época, com uma ideia de... Jesus também. Ambos são, mas... Bom, aí a gente tem que ver também o que é Paulo que escreveu, o que não é Paulo. Com isso eu não estou querendo livrar Paulo não, tá? Eu tenho vários problemas com Paulo, vários problemas com Paulo. Mas tem muita coisa que está ali falando que é Paulo e não é, e é alguma forma de tentar mitigar um pouco a violência num período de perseguição muito forte ali em Roma. Estou me referindo aqui à carta aos Efésios, pelo menos na tradição teórica da qual eu sigo, assim, de que Efésios não é um texto paulino, e é um texto de algum discípulo de Paulo que estava tentando lidar com a perseguição de Roma aos cristãos, aos judeus que seguiam Jesus. E que, e não só judeus, né? Nesse contexto aqui, gentios, que seguiam Jesus, e de alguma forma, para não ficar uma coisa tão radical, assim, tão nitidamente clara a crítica ao Império Romano, foi assim, vamos tentar adequar aqui a paterfamília, né, que era a família romana, para a gente conseguir sobreviver um pouco. Então, eu estou um pouco com essa leitura, confesso que não é minha área de estudo esse texto, mas eu concordo com os teóricos que falam isso. Alguém pode mostrar algum outro ponto de vista e eu estou super aberto a isso. Mas, então a gente tem que analisar também um contexto. Por que esse tipo de texto, de alguma forma, está propondo aquilo? Isso não salva o texto, né? O texto ainda é problemático. O texto de Efésios, por exemplo, ainda é bem problemático. Mas você consegue entender qual que é o contexto, o que eles estão lidando, né? Hoje em dia não faz sentido você olhar para aquele texto e tentar buscar algum tipo de legitimidade para os dias de hoje, assim. Eles estavam lidando com um contexto muito específico que não é o nosso hoje, não cabe. Agora, o texto de Romanos 1, que aí é um texto claramente paulino, 1 Coríntios 6, que é um texto claramente paulino, aí eu acho, na minha opinião, já é forçar muito o texto para falar que está fazendo uma crítica à homossexualidade, na minha opinião. Eu sei que isso tem disputa interpretativa, mas a verdade é que se ele tivesse querendo falar alguma coisa nesse sentido, Paulo, você está errado. E está tudo bem. Para mim, aí eu concordaria. Essa leitura é uma leitura dominante dentro das igrejas e é um problema, tá? É um problema. Então a gente tem que tentar mostrar para as pessoas, de alguma forma, que Paulo não está falando. A gente tem que disputar isso. Paulo não está falando sobre isso, gente. Paulo não está. Essa não é a questão de Paulo. A questão de Paulo é idolatria. A questão de Paulo é outra. E aí a gente também, se isso não convencer, a gente também pode de alguma forma disputar de outra forma, assim, né? Gente, por que você tem que concordar com Paulo? Essa parte eu acho que é mais difícil, porque aí você já tem que ter uma relação com o texto bíblico muito diferente, né? Porque aí você já vai estar assumindo para a pessoa que o texto bíblico ele não é uma regra a se seguir de forma rígida. Mas se você conseguir convencer essa pessoa, inclusive de Jesus, porque Jesus não trabalha com o texto de forma rígida, Jesus segue a lei de forma extremamente... Ele segue a lei, só que ele não segue a lei de forma rígida, ele segue o espírito da lei. Então, se você seguir o espírito do texto bíblico, e essa é a minha perspectiva, não tem como você ser violento com o homossexual, porque o espírito do texto bíblico é um espírito para promoção de vida. Como é que você pode ler um texto em que o espírito dele é promover vida e você vai acabar promovendo morte para alguém? Isso é uma deturpação da própria lei, Essa é da forma da qual eu entendo, essa é a dimensão, a forma que Jesus trabalha com o texto bíblico, né? Inclusive o Pedro Silva e os amigos lá do Campus Teológico,
meu amigo Rafael Salles, eles soltaram um texto essa semana sobre isso, excelente, um texto excelente para falar de a relação de Jesus com a lei. É bem interessante. De moral da sua época que vê certos comportamentos como desvios morais que hoje a gente entende que não são, principalmente pelo conhecimento científico que nós trouxemos até hoje. Então, a busca pela inclusividade das igrejas é uma necessidade para que ela sobreviva. Então, se muda o discurso para se tolerar, porém não para se aceitar completamente. E é por conta disso que o cristianismo... Não, aí isso eu discordo. Não, é para aceitar completamente, gente. É para aceitar completamente. É para promover vida para essas pessoas. As igrejas inclusivas, gente, são extremamente... São assim... São acolhedoras, acolhe tudo, pô. A gente não tá falando aqui de igreja... É porque tem o pessoal às vezes divide, assim, igreja A, B, umas coisas assim. Igreja B é a igreja que acolhe a pessoa, mas trata como pecado. Igreja A, não. Igreja A é igreja inclusiva. Não, você vem aqui, a gente vai casar vocês. Vocês podem participar de tudo. Normal, homossexualidade não é pecado, gente. Se vocês são... Gente, por que a gente vai tratar alguém, um homossexual, diferente de um hétero? Não, normal. Então, discordo disso aqui. Eu acho que isso é um desconhecimento do MISA de como que é uma igreja inclusiva. Por mais que tente ser e tenha exceções que comprovem a regra, no final das contas acaba sendo não inclusivo. Porque tem hora que soa contraditório para mim. Ele ao mesmo tempo ele assume que existe isso. Então eu não sei, porque pô, existe, né? Eu concordo que não é a maioria, concordo plenamente, não é a maioria, mas existe. Tem hora que parece que ele tá falando que não existe, tem hora que parece que ele fala que não, tem uma exceção. Então tem exceção. Pega um cafezinho pra ouvir as bobagens que vocês vão falar. Amigo, eu acho que é interessante... Gente, essa hora eu fui mijar. Por isso que eu fui falar aqui. Nossa, e o Bruno fez uma... Pô, ele fez um story no Close Friends dele tão constrangedor. Porque a mulher que tava com o áudio, ela conseguia ouvir. Ah, gente, enfim. Eu tava microfonado, né? Que até mesmo na aclaração do porquê eles concordam com a afirmação, eles já estão discordando da afirmação. Isso. Eles já começam É isso que a gente sentiu. dizendo que não é o cristianismo em abstrato, e sim correntes vencedoras, ou as correntes que têm força de conseguir impor a sua verdade, que são as que não operam, que não são inclusivas, né? Eu acho que é mais interessante, ademais dessa oposição ética, da qual eu concordo, de criticar as tradições hegemônicas do cristianismo, da sua violência e de como elas não incluem alguns grupos que são colocados pela própria tradição enquanto grupos pecadores, não merecedores da comunhão ou da vida comunitária da igreja. É mais interessante a gente tentar perceber os mecanismos e como esses mecanismos de inclusão e exclusão funcionam como pequenos salários psicológicos dentro de uma situação periférica já completamente catastrófica. Eu estou citando aqui a ideia do sociólogo estadunidense Du Bois, que ele falava que o trabalhador americano ele está tão ferrado quanto o trabalhador branco americano está tão ferrado quanto o trabalhador negro americano, mas ele tem um pequeno salário psicológico de que pelo menos ele diz, pelo menos eu não sofro como os negros. Né? E eu acho que essa forma como, sobretudo as igrejas de tradição evangélica, pentecostal, a forma como eles lidam com esses grupos é muito parecida com esse pequeno salário de pelo menos eu não sou assim. É claro, com isso eu não quero validar a violência que é produzida a partir disso, mas fazer a gente pensar criticamente qual é a razão que está por detrás dessa violência. E para que a gente possa, na nossa prática, ir até o fundo dessa razão, ou seja, entender por que as pessoas acreditam nisso. É uma análise sociológica, né, gente? Aqui não é fazer uma crítica puramente moral, é fazer uma análise estrutural do que está formando isso socialmente para a gente disputar isso, cara. Né? Essa é a proposta do André. Quais são as razões para que elas acreditem assim e para que a gente possa, na nossa prática, combater isso. Não simplesmente negando a fé das pessoas, mas disputando aquilo que elas entendem como fé. Porque, ao mesmo tempo em que a fé ela produz um tipo de racionalização da vida, ou seja, ela dá os caracteres, os signos, a gramática, para que a pessoa organize a sua existência, ela também mitifica uma série de práticas, ela também mitifica uma série de coisas. E é claro que, dentro dessa mitificação, sobretudo, as mulheres e a comunidade LGBT ficam num espaço afastado no caso das mulheres, de subserviência ao homem, no caso da comunidade LGBT, da negação da sua própria existência. Então, quando foi feita a afirmação, eu já fiquei perguntando logo de cara assim, tá, qual o cristianismo? E aí eu acho que vocês sentaram meio que vocês falaram, pô, o cristianismo é hegemônico. E aí a Michelle pegou e virou pra mim, quero ver se discordar. Difícil de discordar, assim, né, porque é isso. Não, porque a afirmação foi o cristianismo, não foi o cristianismo hegemônico. Se fosse o cristianismo hegemônico, aí eu acho que eu sentaria assim. Na afirmação não apareceu o cristianismo hegemônico.
E o próprio Mises falou antes de uma configuração do cristianismo atual com uma simbiose com o capitalismo, assim, o Walter Benjamin, um pensador do século passado, ele também falou, né, que a história do cristianismo moderno é a história do seu parasita, o capitalismo. De alguma forma, quando a gente está falando de cristianismo hegemônico, ainda é difícil de separar o cristianismo do modo de produção que a gente vive e da especificidade de como que a relação econômica se dá no contexto atual, no contexto brasileiro que a gente está falando. A gente está falando principalmente da inclusão de igrejas evangélicas no cenário brasileiro, dentro de uma realidade neoliberal, que tem um discurso de ruptura total e de micromundos em que as pessoas vão se, como que eu posso dizer, autopromovendo, assim, tipo, sem nenhum tipo de contato com aquele que é o outro, com o diferente, assim, e vai se tornando mais ensimesmado em suas bolhas, assim. O que eu estava querendo dizer, eu acho que não ficou muito claro, é que a dinâmica que o neoliberalismo construiu pra gente, que construiu essa possibilidade de pequenas bolhas, assim, claro, e principalmente com a gramática das redes sociais, essa dinâmica, a gente não consegue ter contato com o outro aqui, com o A maiúsculo, diferente, né? Com aquele que não é colocado enquanto perspectiva dentro dessa lógica do ser ideal. Porque o LGBT ele não está dentro. Quem que é o ser ideal, né? O homem branco, o hétero, enfim, esse tipo de coisa. E aí o neoliberalismo, ele fragmenta ainda mais a realidade a ponto das pessoas não terem nem contato com outra coisa que não seja esse ideal, né? Então, tudo isso se torna um tipo de diferente da qual eu não tenho contato e é algo que deve ser negado, pô. Então, o neoliberalismo, ele intensifica aquele ideal que é próprio do capitalismo burguês mesmo. Ele intensifica. Já está presente no capitalismo clássico, mas o neoliberalismo ele leva isso para uma escala porque as pessoas não têm nem contato com isso, cara. Possibilitando exatamente a construção de uma realidade nem um pouco inclusiva. Ainda que a lógica do indivíduo nunca se tenha feito tão presente quanto na sociedade neoliberal, assim. Ou pelo menos enquanto discurso, né, da identidade do ser humano, assim, e da sua... Porque esse é o discurso, mas ao mesmo tempo é um discurso que nega a individualidade desse outro, né? E é só um discurso mesmo, né, gente? Porque nós nunca fomos tão iguais, de certa forma, assim. Todos passando pelas mesmas crises existenciais, os mesmos dilemas, enfim. Tem uma estética de pessoas que são diferentes, mas quando a gente olha para substância da existência das pessoas, assim, os dilemas são muito parecidos, né? Sua individualidade, assim. Então eu diria que, ok, o cristianismo hegemônico que se dá dentro dessa lógica econômica específica, pô, ele não é inclusivo. Então há de propor algum tipo de expressão nova. Agora, você também assumiu que de alguma forma existe algum tipo de experiência cristã que é inclusiva, citando Cristo, Jesus Cristo, assim. Então, tem dificuldades de colocar isso enquanto uma realidade total, mas é verdade que existe algum tipo de expressão não inclusiva, por isso estamos aqui de alguma forma tentando falar, ok, somos cristãos inclusivos e a gente quer dialogar com pessoas que estão marginalizadas na sociedade capitalista que a gente vive. Assim. Eu já quero começar que eu acho importante a gente trazer que o nosso querido colega fez a provocaçãozinha assim ali no início, eles concordaram. Eu vejo o cristianismo de praticamente três maneiras, tá? Ele enquanto teoria, ele enquanto mitologia e ele enquanto aplicado, tá? E a minha dúvida ao caminhar aqui para frente foi, eu estou respondendo ao quê? A ele aplicado, ao que está escrito, ao que Jesus ensinou? Por isso que eu fiquei naquela vou, não vou. Então eu fui, tá, como eu sou uma pessoa mais pragmática... Mas aplicado tem cristianismo inclusivo hoje, tá, gente? Aplicado. Tem experiências que são inclusivas, pô. Eu vou para aplicado. De maneira aplicada, na nossa sociedade, o cristianismo não é inclusivo. Todas as tentativas de inclusão... O hegemônico. São rechaçadas pelo hegemônico, né? Viram pautas de discussão. Inclusive, esses cristãos que acolhem são vítimas de perseguição, sim. CPI, processo. Gente, eu costumo falar, isso é algo interessante que a Michelle está falando, eu costumo brincar que cristão como eu, que não é LGBT, mas que acolhe a diversidade sexual, a gente também tem que sair do armário, tá? Porque... Claro que não é a mesma coisa, tá, gente? A gente não sofre a violência que eles sofrem. Mas dentro da igreja existe isso aí que ela tá falando mesmo. Por conta dessa dinâmica hegemônica. Das pessoas ridicularizarem, existe isso. Existe uma violência também com quem acolhe, tá, gente? Então a dinâmica é bem violenta mesmo do cristianismo hegemônico. Então isso aí é uma verdade.
ridicularização em rede social, tudo que a gente puder ver, esses cristãos viram alvo disso, né? Então, da maneira que eu vejo, o cristianismo, enquanto Jesus, o cara, poderia ser muito inclusivo. Poderia ser inclusive a ponto de nós pensarmos em como acabar com a fome, em como acabar com a miséria, em como acabar com o acúmulo de capital, em como deixar na mão do trabalhador os meios de produção. A gente poderia pensar nisso. Mas no momento em que, e aí eu me colo um pouco na fala do mesmo, que eu diria que a gente segue muito mais o que Paulo escreveu do que o que Deus falou, do que Jesus falou, entendeu? Eu fico É que eu achei muito legal porque ela foi tipo um ato falho, porque as pessoas tratam Jesus como Deus. Eu achei muito legal ela falando Jesus como Deus, assim. Eu soltei um risinho ali, mas eu acho que não pegou. Mas aí aquela coisa que eu já falei, né, quando o Misa falou. Eu tenho um questionamento assim, de tipo assim, quem que escreveu que ser gay era errado no Novo Testamento? Nem foi Paulo, mas a galera, as cartas de Paulo são usadas como tal, né? E aquela coisa, assim, é meio que quase uma falácia a falácia do cristianismo verdadeiro. Afinal, qual é o cristianismo verdadeiro? Não, mas ninguém fez isso, né, Misa? A falácia. Pô, cuidado, Misa, pra não cair na falácia da falácia. A única pessoa que falou, a única coisa que apareceu o cristianismo como se existisse o cristianismo foi a afirmação. A gente não falou de cristianismo verdadeiro, a gente está falando, não, existem cristianismos. O hegemônico, ele é um cristianismo. Ele não é o verdadeiro, ele é o cristianismo hegemônico. Se o que venceu e que está hegemônico hoje pode ser lido como verdadeiro, vocês vão definir qual que é o Mas eu verdadeiro. diria até o hegemônico, ele é composto por inúmeras vertentes. Então, até ali a gente tem dificuldade de dizer qual que é o verdadeiro. Até foi engraçado. Não existe cristianismo verdadeiro, gente. Não, é que vocês estão dizendo que não é. Até ali a gente tem dificuldade de dizer qual que é o verdadeiro. Até foi engraçado. Existe isso também, sei lá. Então, Não, é que vocês estão dizendo que não é. então, Mas não é, pô. O cristianismo hegemônico não é o verdadeiro. Porque não existe, pô. qual seria o cristianismo verdadeiro? Seria o anterior ao Concílio de Nicéia? O depois? Seria o depois do movimento protestante? Seria o que invadiu o Brasil? O cristianismo verdadeiro com certeza é a teologia da libertação, né, gente? Não é um fato. É um fato. Qual que é o cristianismo verdadeiro? Mas, gente, é isso que a gente tem que assumir mesmo, tá? Eu falei brincando, mas é isso mesmo, pô. Porque é assim que se atua, gente. É assim que se disputa, pô. Se a gente não acreditar que a nossa percepção, a nossa teoria é a verdadeira, se a gente acreditar que é só uma disputa entre outras propostas, a gente não vai vencer nunca, pô. É a verdadeira, pô. É a verdadeira por quê? Aí a gente dá várias razões por que é a verdadeira. E a gente, por exemplo, eu e o André, a gente se apropria da ética para fazer isso. Mas é verdadeira, pô. É verdadeira porque aplicado na realidade latino-americana é a única possibilidade possível. Não é a verdadeira em abstrato, tá ligado? E pode ser que um dia deixe de ser verdadeira. E aí a gente vai disputar, pô. Mas... É isso. O que eu defendo. Mas é isso. Essa é a experiência inclusiva de Jesus de Nazaré no cenário latino-americano. É isso. Tipo, aqui eu forcei um pouco, mas eu tava brincando. Tipo assim, né? Nesse tom de brincadeira. Mas é isso, cara. A experiência do texto, ou aquela experiência, né? De Jesus, do texto bíblico, assim, aplicada à realidade latino-americana, para mim, meu amigo, o espírito do texto aplicado à América Latina vai dar em teologia da libertação. Eu, enquanto ateísta, acho que nenhum é verdadeiro. E tá ótimo. Porque essa é a minha questão. É tipo assim, vamos pegar a teologia da libertação. Como que a gente consegue, então, trazer essa visão para o que hoje está hegemônico, para o que hoje está no poder? Vocês conseguem dizer que Paulo não quis dizer que ele era contra uma relação homossexual, por exemplo? Vocês não podem falar isso. É uma subdeterminação do texto. A gente não tem como chegar nele lá e... Aqui, essa parada da subdeterminação é interessante, assim, porque tipo, esse discurso, eu não gosto muito de entrar nisso, assim, mas eu acho que isso cabe em qualquer coisa, inclusive no discurso deles, assim. Então, pô, eu não... Vamos continuar ouvindo aqui. lá e perguntar, Paulo, é sobre isso? Tá falando sobre uma relação homossexual? A gente não consegue a interpretação falar. que vai derivar daí... Não, mas peraí, a gente não consegue falar o que ele queria propor, mas a gente consegue falar o que ele não queria também. Entende? Entende a diferença? Claro. Uma leitura exegética. Eu acho que essa resposta foi até boa para falar aqui no debate rápido, porque
gente, isso é bem diferente. E assim, pra mim, é isso. A gente nunca vai ter contato, então a gente vai produzir de alguma forma a partir da nossa experiência. Por isso que a gente tá legitimando um tipo de experiência na América Latina, pô. Teológica da América Latina, forjada enquanto teologia latino-americana. Mas se a gente for recorrer, por exemplo, ao método histórico crítico, a outros métodos que se propõem a ser neutros e não existe isso de neutralidade, a gente consegue saber pelo menos o que não é, cara, porque a gente tem documento, a gente tem achado arqueológico para saber, por exemplo, que o calvinismo está errado. Ponto. Ponto. Ah, filho, o que você está querendo dizer com calvinismo? Estou querendo dizer especificamente com o sínodo de Dort, da forma que se entendia a predestinação e tal. Os caras podem fazer atualização? Podem. Aí são calvinistas, neocalvinistas, sei lá. Estou falando essa perspectiva clássica do calvinismo. Tá errado, ponto. Ou a antiga perspectiva sobre Paulo, a leitura de que Lutero estava lidando com judeus legalistas. Tá errado, ponto. Não tem... De novo, esses novos achados arqueológicos vão trazer mudanças que essa galera vai repensar. E aí o repensar é outra coisa. Mas da forma que estava posta, você sabe que não era, pô. Entende? Então vão surgindo novas coisas, vão tendo novas descobertas, que a gente vai sabendo, cara, isso aqui não é mais. Não existe possibilidade de a gente defender isso, entende? Você consegue estabelecer um mínimo de critério possível para falar, tá, isso aqui não tem como ser. Essa sugestão aqui não é possível. Agora, falar que o autor quer dizer algo... Dizer que ele não era um homofóbico, por exemplo. Eu não consigo afirmar isso, mas eu consigo afirmar que o texto não está falando sobre tal coisa que a ideologia... Até porque nem existia enquanto identidade. Isso. A homossexualidade É uma outra parte da questão. identidade. A gente está falando... Gente, a idolatria. E aí vem questões de relação sexual, porque toda a narrativa do texto bíblico, quando fala de adultério, essas paradas assim, tem relação com idolatria, tem relação com um Deus que teve relação, um povo que teve relação com outro Deus. Essas questões estão bem vinculadas com a concepção de idolatria no texto bíblico. Falando de povo grego, povo romano, é outra cultura, outra época, não tem como. É anacronismo também. Eu acho que esse questionamento se Paulo disse, Paulo não disse, está no texto, esse é um problema de fé. Mesmo que você não tenha, ou diga que não tem. Mas Eu gosto do André que ele provoca. Mas é um problema de fé, realmente, né, gente? Porque isso aí é uma questão que quem vai se preocupar... uma definição que cabe ao indivíduo. Eu acho que é aquilo, eu acho que é isso, óbvio, sobredeterminado por uma série de fatores, inclusive por conta da presença massiva midiática de pastores televangelistas e coisas do tipo que estão influindo sobre as consciências. Mas o que eu quero dizer que é uma questão de fé é que não dá pra gente, sobre critérios argumentativos, críticos, científicos modernos, querer definir qual é a interpretação verdadeira, porque a interpretação verdadeira vai ser verdadeira dentro de uma vida, de uma experiência vivida, onde o conteúdo aferido pelo texto, mediado pela tradição que a pessoa está inserida, a tradição cristã que a pessoa está inserida, é interpretado. Então, as pessoas leem o texto bíblico sempre sob os códices, sobre as lentes de uma tradição que chegou para ela. Mas é verdade, tem uma relação física com o texto bíblico. Inclusive, para a tradição protestante, a relação com o texto bíblico é algo central. Porque é a ele que o protestante, seja pentecostal, sempre se refere enquanto dogma último da sua fé. Mas, essa interpretação que ele faz sempre está dentro do mundo que ele está inserido. E eu quero dizer isso porque o próprio foco que os evangélicos hoje dão para a questão de gênero, pensando o gênero, tanto colocando a questão de gênero enquanto um escopo amplo, que vai desde o problema da questão do aborto até a homossexualidade, ao patriarcado, pensando gênero uma bolha grande, que os evangélicos dão uma força tão grande. Isso era uma questão anterior, no sentido do século XX, mas isso ganha uma ênfase, sobretudo dos anos 90 e dos anos 2000. Por quê? Porque é a partir de um discurso moralizante, conservador, nesse grande balaio que eu estou chamando de questão de gênero, que os evangélicos, sobretudo pastores como Silas Malafaia, começam a traçar um programa político de enfrentamento. Gente, era bizarro. Eu não sei se vocês lembram disso, mas é bizarro o Silas Malafaia no início dos anos 2000, assim. Ou até no final dos anos 2000. Principalmente no final dos anos 2000, ele indo no Ratinho. Nossa, cara, falando várias paradas. Foi uma construção mesmo. E de definição do que é o Brasil evangélico. Então, eu acredito que existem dois temas que são centrais
na constituição do que a gente, nas pesquisas eu tenho chamado de Brasil avivado, enquanto uma imagem de Brasil que os evangélicos acreditam, e por que acreditam são evangélicos. Uma é essa questão de gênero, então, a crítica a qualquer posição que seja minimamente coerente em relação ao aborto, a crítica à presença pública feminina, a crítica à comunidade LGBT em si, a existência da comunidade LGBT em si, enquanto algo que deve ser destruído, as pessoas devem deixar, não praticar. E, de outro lado, numa presença pública, a corrupção enquanto grande problema brasileiro. Então, até hoje, o Lula é tratado enquanto o grande ladrão. Esse é o título. É o ladrão. Então, de um lado, moralmente, no sentido público, na arena pública, o grande problema é a corrupção. É sempre a corrupção. Seja a corrupção do corpo, seja a corrupção da alma, seja qualquer corrupção. E no interior, no sentido privado, o grande problema moral, porque o evangelicalismo se fundamenta em uma lógica moral, o grande problema seria esse problema de gênero. E é aí que as grandes... É aí que Na visão dos evangélicos, né, no caso. a questão das igrejas inclusivas e da inclusividade ou não do cristianismo hoje ganha força. E por que ela é disputada? Por que as igrejas que aceitam pessoas LGBTs são expulsas das organizações? Isso é interessante e tem muito que ver com aquilo que aparece, inclusive, em Romanos 1, ainda que eles não percebam. É sempre a corrupção de algum tipo de ordem. É você corromper uma ordem que aparece enquanto natural. Saca? E a ordem, no caso da corrupção aqui, é uma percepção da naturalidade do capitalismo, sendo que a natureza do capitalismo é corrupção, né? Só que eles acreditam que não. A democracia liberal, ela é incorruptível. Organizações, como tem acontecido aos montes. Porque faz parte da disputa da identidade evangélica colocar a comunidade LGBT ou a prática não heterossexual como pecado. Faz parte da construção da identidade evangélica, assim como a crítica da corrupção que está intimamente associada ao petismo. Mas isso não veio do nada. É isso que eu quero dizer. Isso é uma construção histórica de uma disputa que acontece entre os anos 80 e os anos 90, e com isso eu não quero dizer que antes disso não era considerado homossexualidade pecado, mas isso não era uma pauta central e nuclear como é hoje. Não, hoje é tratado como se o grande problema do Brasil é a mulher no banheiro, a mulher trans no banheiro feminino. Esse é o grande problema. São as pessoas LGBTs querendo casar, sendo que o que a gente fala de casamento civil e nada a ver com casamento religioso, né? Mas aí vem o problema, pra mim, é que, tipo assim, essa galera que construiu esse reinado de poder, eles só conseguiram construir seguindo modelos fascistoides de estabelecer o inimigo da nação. Se tu pegar, quando a Alemanha termina a Primeira Guerra Mundial e ela tem a sua crise, né? E aí, posteriormente, vem o grande Salvador, lá em Segunda Guerra. Quantos inimigos do Estado existiam para que houvesse alguém para se combater? Né? LGBT, ciganos, pretos, comunistas, judeus, todos foram tratados como inimigos do Estado. Movimentos fascistoides como esse não se criam se não criarem o inimigo também. E hoje, quem é criado inimigo? Vocês são inimigos desses movimentos cristãos. Sim. Vocês são defensores de bandido, defensores de corrupto. Vocês são isso para esses movimentos. Sim, e eles são meus inimigos também. Nós defendemos, gente, a corrupção da ordem, entende? Nós somos corruptos também, porque a gente defende a superação dessa ordem que está aí. Então, a gente também está corrompido, tá ligado? Perceba que não tem uma relação com a dinâmica da fé, é uma defesa de um sistema econômico mesmo, pô. Nós somos destruidoras de família, Sim. de lares, de crianças. Como disse uma conservadora num debate comigo, LGBTs têm sanha com crianças. Você sabe o que isso quer dizer? Sim. Ela está literalmente atribuindo a pessoas LGBTs uma tara por crianças, um comportamento pedo em relação a crianças. E tu vê que é um discurso de corrupção, né? Todo discurso de corrupção. É corrupção da família, do corpo da mulher quando ela faz o aborto. Do corpo da criança, exatamente. da infância da criança. É sempre a corrupção. Mas se não E corrupção da ordem. há o inimigo, que é o que uma igreja inclusiva visa fazer o quê? Mostrar que não são inimigos. Quantas pessoas LGBTs são católicas? São cristãs? Pô, eu estava conversando com vocês anteriormente daquela jovem que entrou na minha live lá e que eu passei a pregar para ela o que Jesus faria e não o que o pastor faria. O grande problema é que sem o inimigo, acaba o poder. Acaba. É o inimigo que dá coisa. É o inimigo que dá. Tu precisa combater algo. Qual é o nosso inimigo, na nossa visão? Para mim é o capitalismo. Sim. Esse é o inimigo. O acúmulo de riqueza, quase que infinito. Percebe? A gente também constrói de alguma forma algum tipo de... Para a estruturação de uma nova ordem, a gente precisa de encontrar quem são os inimigos também. Para a gente conseguir, olha, vamos... E isso, cara, isso tem muito a ver com o texto bíblico, tá, gente? Com a narrativa da construção de ordem do texto bíblico, porque as cosmogonias são assim. São batalhas cósmicas para instaurar uma nova ordem. E essa ordem, ela geralmente aparece enquanto uma batalha cósmica entre a divindade que vai propor uma ordem e a desordem. Então você tem, por exemplo, Marduk e Tiamat na Mesopotâmia, na Babilônia, né? Você tem
Baal e Yam em Ugarit. E no texto bíblico você tem Javé organizando o caos, não é caos, organizando a desordem. Ali não aparece enquanto um ser, uma outra divindade, porque já estava instaurando aquilo que a gente chama de monoteísmo. Mas também aparece em Salmos Deus batalhando com Leviatã. E geralmente essas entidades, elas são entidades aqui, né? Não enquanto. Enfim, geralmente essas divindades, melhor dizendo, elas são representadas enquanto um monstro marinho. Leviatã, Miama, Tiamat. Então quem são o que é a desordem para nós hoje? É o capitalismo. Só que eles olham para a gente dessa mesma forma. Então a gente, para estabelecer um novo tipo de ordem, a gente precisa encontrar o que causa a desordem. Para eles somos nós e para nós são eles. Em um mundo de recursos finitos, não faz sentido. Sim. Né? Então, para mim, o inimigo é o capitalismo. Mas pro capitalista, que está inserido no meio religioso e que está no meio político, ele tornou o inimigo outros elementos para que o capitalismo, os bilionários, os latifundiários e tal, que eles não sejam tratados como inimigo. A gente foca num 1% errado, a gente foca aqui embaixo. Mas percebe como que de alguma forma toda hora o nosso discurso da hegemonia cristã volta para a dimensão econômica também? Mas é claro. Porque é isso, o cristianismo hegemônico se tornou uma ideologia excelente para a instituição de ordem do capitalismo. Porque a dimensão da família, enquanto moral para a experiência cristã, ela serve apenas como um mito para legitimar um tipo de experiência econômica. Então, no fundo, de forma alienada, a experiência do cristianismo hegemônico é uma experiência de adoração à divindade capital. A esse tipo de experiência. E será que esse não é o cristianismo verdadeiro? Já que ele se achou ali? Mas aí é sua fé, né? Que tá dizendo que é a verdadeira, né? É o que tá explodindo aí hoje. É o que a gente tem, assim, tipo... Se apresenta enquanto verdade para a sociedade que a gente vive. É isso, tá posto isso. A minha questão é, eu nego esse tipo de formação de ordem social. Eu quero instituir uma outra ordem. Uma ordem libertadora, que vai possibilitar uma experiência inclusiva. E existe algum jeito, como taxada como destruidora da família, né? Fora do capitalismo, existe a necessidade de se manter a estrutura familiar que o capitalismo estabelece? Porque aí a gente está falando, essa estrutura familiar de homem, mulher e filhos tem muito a ver com patrimônio, sucessão, Exato. dinheiro, poder. Totalmente. Não tem, por exemplo, numa comuna é interesse do povo que todas as crianças se desenvolvam bem, tenham alimento, tenham educação, tenham saúde. Numa sociedade capitalista, a criança da família do rico tem tudo isso, a da família periférica não tem. Aí passa a ser interesse do Estado em fazer isso. Só que o Estado, ele tá regido por quem hoje? Por quem defende o capitalismo, porque defende essa estrutura familiar. Então, a grande questão, e voltando ao nosso tema de o cristianismo não ser inclusivo, o cristianismo posto não é inclusivo para nada. Nem para o pobre, nem para o trabalhador, nem para a criança, nem para a pessoa com deficiência. Este cristianismo posto, enquanto ferramenta de poder político e econômico, não é inclusivo. E nem busca ser. Na linguagem teológica, a gente usa às vezes uma expressão, pelo menos na teologia bíblica, assim, a gente usa uma expressão de ideologia de realeza. É quando um tipo de experiência litúrgica específica, ela se torna ou ela é roubada por um tipo de ideologia palaciana, ou de algum tipo de elite específica. Um tipo de experiência que começa a surgir dentro de uma coletividade popular, vamos dizer assim, que agora ela está inserida dentro de uma lógica para qualquer tipo de exploração. Então, talvez não seria, então, o cristianismo hegemônico, como a gente diz, um tipo de roubo de um tipo de experiência que seria inclusivo? E agora, enquanto lógica palaciana, ela não possibilita um tipo de experiência social libertadora? Porque, para mim, o problema não é a experiência cristã em si. É exatamente o que a lógica palaciana, a lógica da elite, transforma esse tipo de experiência. Desde quando Constantino se assumiu enquanto esse tipo de experiência religiosa para fundamentar algum tipo de ordem imperial. E de lá para cá, a história do cristianismo é imperialismo, assim. Nunca teve uma experiência inclusiva dentro do cristianismo, então. Não. Dentro do cristianismo palaciano. Sim, mas é esse que vingou e existe até hoje. De maneira... Mas é esse que... É que isso já é a deturpação do cristianismo, né? Isso aí já é o cristianismo sendo usado só para legitimar uma experiência palaciana, imperial. De maneira hegemônica, houve algum momento em que o cristianismo hegemônico foi inclusivo? O que no poder estava, o que no poder... É porque no início não era nem... Também depende do que a gente vai chamar de inclusivo. Exato. Né? Isso, tem isso. Inclusive para aquela época não é o inclusivo de hoje também. Né? Então, sempre a gente vai ter esse problema para falar. Gente, era extremamente inclusivo, por isso que eu disse, antes do Concílio de Nicéia, assim. Depois, aí é o... não é essa que é a questão, cara. Aquilo ali não é o cristianismo depois de Nicéia, depois de Constantino. Não é o cristianismo. Aquilo ali é o Império Romano cristão. Tá ligado? Aquilo ali não é o cristianismo, é o Império Romano cristão. Pô. Mas pro momento atual, pro momento posto, não é. Mas a gente poderia falar, por exemplo, da experiência da teologia da libertação no século passado, talvez enquanto uma experiência
Popular. Limitada? Mas era gigante. Não, mas eu digo, ela é limitada na própria inclusividade, ou ela era full inclusiva? Pro contexto da época? Não. Não, mas é porque aí eu também não vou ser inclusivo pra quem vai chegar daqui a 100 Não, anos. claro, com certeza. Mas eu digo até que ponto ela era inclusiva? Não, é o ponto de ter teologia queer dentro. Você acha que, por exemplo, o cristianismo escandinavo, ele é inclusivo em relação ao cristianismo brasileiro? O cristianismo escandinavo está fora do poder político. Ele não é... tu não vê a religião tomando as decisões. Eu acho a teologia da libertação a teologia mais inclusiva de todas. Porque é a teologia que propõe a superação do capital, pô. É isso. E não só isso, né? Tem questões de raça, gênero, questões ecológicas, tem tudo, tem tudo. Nos Não existe nada mais inclusivo que o cristianismo de libertação. países escandinavos. O que eu estou tentando levar é... Aqui a gente mistura os dois, né? Então, o cristianismo ele entra no poder e o poder entra no cristianismo. Então, tu meio que não sabe qual que qual mais. Mas é porque eu acho que essa experiência do cristianismo... Mas eu acho não, o que ela está querendo dizer é, tipo assim, o cristianismo hegemônico do Brasil é mais inclusivo do que o cristianismo hegemônico do... E eu diria que não também por questões estruturais, né? A relação geopolítica de países escandinavos é completamente diferente. Eles não estão precisando nem discutir a questão da pobreza, né, gente? Porque eles já roubam da gente tudo, pô. E eles são ricos lá. Se apropriam de toda a riqueza que é construída no sul global. É comum que países ricos discutam essas questões com mais facilidade. que está fora entre aspas, fora do poder, não é que ele abdica do poder, é que ele deixa que o poder funcione como ele quer que seja. Ele não é que ele abdica da história, mas que a história passa a ser a interioridade do indivíduo, a interioridade do sujeito. A fé dele passa a ser a interioridade dele, porque a ordem instituída não pode ser questionada. O capitalismo. Não sei se eu entendi o que a ordem instituída não pode. Porque, por exemplo, a gente tem monarquias em alguns países europeus, né? Boa parte deles de base cristã. Sim. Para além disso, a gente tem nesses mesmos países, se é uma monarquia, obviamente, tu não vai destituir aquele poder, né? Mas a gente tem ali as figuras de primeiro-ministro, a gente tem parlamento, tem todos... Não é o rei ou a rainha vai lá e bate uma tela e pronto, acabou tudo, né? Existe uma certa política, né, a ser aplicada. Mas a religião, ela não entra como elemento de decisão política. E ela entra mais como uma questão realmente de fé individual, ou até fé coletiva. O próprio Uruguai, né, que é um país que tem uma maioria de pessoas sem religião também. Como é que Eu não sei o número do Uruguai. Ele é 40% da população. A maior parte da população não tem religião, não prega religião. Eles têm uma distinção, tanto é que eles aprovaram recentemente recentemente não, o aborto já tem aprovado há muito tempo, mas a eutanásia foi aprovada no Uruguai justamente por não ter esse poder político cristão, né? Eu por exemplo... Que seria muito forte na América Latina, né? Eu vejo o cristianismo como barreira para progresso enquanto posto, né? O cristianismo enquanto posto como ente do poder público. Se o cristianismo ele está fora do poder público e ele está como uma questão social... Mas olha que interessante, o cristianismo, ela mesma assumiu, o cristianismo lá de algum país escandinavo, ele estando no poder ou não, ele é mais inclusivo, porque ele tem a ver com a relação da sociedade, tá ligado? O cristianismo também reflete a sociedade que ele está inserida. É isso, pô. Só que ele não é crítico à experiência da economia política lá, percebe? Lida muito bem com a violência do sul global. Fé, de trabalho social, de melhoria para a sociedade e até eventualmente de influência cultural, marcha para Jesus, marcha para a Virgem Maria, sabe? Nossa Senhora dos Navegantes, aqui em Porto Alegre a gente tem até feriado, aqui para Nossa Senhora dos Navegantes, né? Então, tipo... O cristianismo se sujeita ao poder. Ele deixa de ser um projeto de poder. O cristianismo não faz nada, porque não existe cristianismo. As pessoas se sujeitam ao poder. Pessoas cristãs que pensam com o cristianismo se sujeitam ao poder. Lideranças cristãs se sujeitam ao poder. Certo, mas aqui no Brasil não. Mas é porque da forma... Não. Aqui o pessoal quer interferir no poder e faz questão de eleger seus próprios deputados, seus próprios constituintes, para que de alguma forma eles imponham a ideia deles de cristianismo no poder. Sim, mas o ponto é que não é o cristianismo. É tipo assim, não é o cristianismo como se fosse... É que o cristianismo da forma que está sendo tratado é quase como se fosse Deus. Quase como se fosse uma ideia, fora da expressão concreta de pessoas cristãs. Não, são pessoas cristãs que estão querendo fazer isso. Mas e aí? só existe pessoas cristãs porque existe É um movimento uma fé cristão, para elas. movimento cristão. É que eu não entendo o que vocês dizem quando o cristianismo não existe. O cristianismo, ele não, talvez eu possa dizer assim, ele não existe enquanto algo material como a caneca. O cristianismo é abstrato, tá ligado? Eu posso concordar com isso. Mas a expressão de uma fé cristã baseada em um livro religioso de figuras históricas e mitológicas, ele existe. Sim, mas ele não existe enquanto um ente abstrato. Isso. Que pode ser referenciado enquanto algo em si. Ele existe como uma tradição de fé
que vai sendo reproduzida, posta e reposta das formas mais distintas e imagináveis. Por que eu estou falando isso? Porque não dá pra gente chamar o cristianismo etíope, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo estadunidense, worship, big church, aquela loucura de igreja de 30 mil pessoas, e o luteranismo aqui no sul do país, o cristianismo. Não, mas isso eu acho que nós... São coisas... Todo mundo aqui deixou isso até muito claro no debate, que a gente entende todas essas diferenças. Mas como a gente está falando do movimento mais hegemônico, eu imagino que a gente esteja Nem tratando mais ele, pô. do Brasil, e a gente faz algumas pescas de movimentos. O ponto é que nem ele existe em abstrato. É só isso, assim, o ponto. Quando eu falo o cristianismo que eu estou me referindo não é o cristianismo sueco. Eu imagino que... Mas o que é o cristianismo sueco? Só pra eu entender. Não, o que eu estou dizendo é que a expressão do cristianismo Na na Suécia. Suécia não é a qual eu estou me referindo. Estou me referindo à expressão do cristianismo na sociedade brasileira. Entendi. Porque quando a gente fala do cristianismo inclusive, eu posso dizer Mas você percebe- na Suécia, que a gente tem bandeira LGBT espalhada por todo... Até esse discurso ela assume que não existe em abstrato. Porque existe a experiência de suecos que são cristãos, assim. Então, da cidade, Sim. eu acredito que o cristianismo de lá é mais inclusive que o daqui, até porque tem bandeira LGBT espalhada por Sim, toda a cidade. é verdade. Sacou? Inclusive, mas você não acha que isso diz mais sobre o lugar que isso. isso diz mais sobre a diferença entre Suécia e Brasil do que sobre o cristianismo? Exatamente, pô. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, consequentemente, o cristianismo vai ser diferente. Mas é que no Brasil, o cristianismo, enquanto mecanismo de fé, ele está inserido nos mecanismos de poder político. E Sim. esse é o problema. E no Uruguai, por exemplo, não está mesmo sendo uma proximidade sendo muito mais próximo que a Suécia pra gente. Você entendeu onde é que está o meu problema? Não é o cristianismo enquanto cristianismo geral, o mundo todo e tal. É o cristianismo enquanto posto aqui. Sim, enquanto posto aqui, enquanto posto lá nos Estados Unidos. Olha, gente, pega uma entrevista do Trump de mais de 20 anos atrás, falando sobre pessoas LGBTs, e ele super apoiava. Sim. Aí o cara recentemente se declarou cristão, se declarou anti-aborto, tirou todos os direitos LGBTs porque ele comunicou com o quê? Com a parcela evangélica americana, com as igrejas conservadoras americanas, para usar este povo para o seu projeto de poder. Sim, Mas e lá, inclusive, a gente já comentou antes no off, só que eu não quero deixar vocês falar um pouco também, mas eles têm esse projeto de poder. E é um projeto de poder que foi estabelecido pelos próprios, por uma linha cristã, obviamente. Mas foi estabelecido por eles e foi implementado, que é o projeto, inclusive, é o projeto do 2025, que é o que está no poder hoje, né? Que foi estabelecido antes das eleições e hoje eles estão aplicando ele com toda vamos dizer assim, esse apoio da massa cristã e evangélica Aqui é a teologia do domínio mesmo, né? que tem lá, né? Os Estados Unidos é uma nação evangélica, né? Uma nação cristã. O que o Trump está realizando agora é o que os pais fundadores fizeram no século XVII. Não tem nenhuma grande diferença. Mas é uma defesa da laicidade do Estado, tanto mesmo por eles, mesmo pelos pais fundadores. A ideia de diferenciação entre poder, separação da... Tudo bem que não está na Constituição, Tudo mas bem. é uma das cartas principais justamente para separar o poder. Não, tudo bem. da Os religião. pais fundadores, especificamente, já século XVII para o século XVIII, já existe esse tipo de defesa. Mas a revolução contra a Inglaterra foi fundamentada numa fé cristã. A revolução e a própria Constituição da... Enfim, aí a gente vai entrar num debate histórico, mas eu tô defendendo a posição de um historiador chamado Mark Knoll, que tem um livro chamado American Gods, e ele vai defender, enfim, 500 páginas nisso, mas ele vai defender que sem o feito do surgimento do evangelicalismo, que para ele está relacionado a um cara chamado Jonathan Edwards, que fez um avivamento em 1734 em Northampton, sem a construção da subjetividade evangélica, não aconteceria a revolta contra a Inglaterra, porque na produção da subjetividade evangélica, os estadunidenses começaram a produzir as razões para a defesa da sua própria nação, e no embrólio da própria revolução contra o domínio colonial inglês, eles construíram uma própria imagem de nação que depois vai ser disputada na Guerra Civil, que foi uma disputa teológica. Uma disputa teológica sobre Deus aceita ou não a escravidão. Mas eu adorei que chegou até o ponto da escravidão, porque era pra onde eu ia. Porque quando a gente fala de cristianismo, inclusive limita ao cristianismo oposto, a gente tem grandes movimentos cristãos abolicionistas da escravidão. Sim. O que dá a entender que, tipo, é inclusivo. Então a gente consegue Ponto. Percebe? Tipo, mas é bom, tem que ter esse diálogo. pontuar lugares na história onde movimentos que partiram de dentro do cristianismo também se opuseram a ferramentas de opressão do Estado para outras pessoas. A questão é, legal, fizemos isso. O cristianismo É dialética, gente. É tensão, é disputa o tempo todo. oposto hoje, ele repete esse movimento histórico de luta anti-opressão, porque não vamos falar de identidade, vamos falar de luta anti-opressão. Ele se coloca nessa maneira? Eu acho que não, eu acho que ele é o opressor. Ele é a ferramenta de opressão. E ele se vale também do capitalismo. Sim. Ele usa muito, por exemplo, liberdade, que gays tem que entender que a liberdade que o capitalismo te dá pra tu consumir, não sei o quê. Mas é- liberdade condicionada, né? Mas a nossa história da gente como de esquerda é uma história de uma grande série de derrotas. Os nossos projetos políticos, desde a pré-história da modernidade, eles foram derrotados. E os nossos projetos políticos modernos também foram derrotados. Então você querer que o cristianismo, historicamente, seja cindido da própria história, onde os dominadores, os violentos, que o nosso lado de esquerda está tentando pensar uma outra realidade perde, não faz muito sentido. Por isso que eu não concordo com a afirmação. Porque o cristianismo é algo dentro de um conflito histórico, dentro de uma história, dentro de uma posição onde sujeitos estão disputando poder. É que o cristianismo não está fora da história, gente. É isso que a gente está tentando. Ele não existe em abstrato. Ele vai refletir de alguma forma essa dinâmica social. Por isso, de novo, a experiência da Suécia é muito melhor do que a experiência do cristianismo na Suécia vai ser muito melhor do que a experiência do cristianismo no Brasil. Ué. E, de novo, cristianismo hegemônico, né? Porque aí, se for falar de cristianismo não hegemônico, não tem nada que supera a teologia da libertação em relação a isso.
ficando na guerra civil estadunidense. Da mesma forma que a Bíblia é usada para defender a escravidão no Sul, a Bíblia é usada para ir contra, para abolir a escravidão no Norte dos Estados Só Unidos. uma questão também que eu acho interessante, que a gente está falando de o cristianismo, em algum momento, ele serviu como fundamento de crítica ao absolutismo e fundamentação para um tipo de experiência revolucionária burguesa. O ceticismo também, vocês assumiram que o ceticismo naquele contexto, ele foi construído também enquanto um tipo de ideologia crítica. E hoje você está falando, tá, mas o cristianismo hoje não aparece nesse lugar enquanto crítica a algum tipo de formação de ordem burguesa. Ele está legitimando a burguesia, o cristianismo hoje em dia. O Horkheim percebeu isso lá atrás também, que o ceticismo também fundamenta a experiência burguesa. O Horkheim, um teórico marxista. Então, gente, isso aqui deu uma questãozinha, um teórico marxista. Gente, isso está em disputa, tá? No contexto que o Horkheim escreveu Teoria Crítica, ele ainda defende a revolução. É um texto que, quando inclusive o pessoal quis publicar, ele já estava na fase pós-30, e aí ele não quis que publicasse, mas aceitou depois e tal. Então, é um texto da juventude de Horkheim, assim. Então, antes dele fazer aquela virada epistemológica. Então, eu coloco ele enquanto teórico marxista não ortodoxo, pô. Então, se o pessoal quiser ser chato, beleza, que seja chato. Então, assim, se o cristianismo errou nisso, o ceticismo também. O ceticismo hoje também legitima um tipo de experiência. Mas Gente, e o ceticismo, ele é a filosofia do conservadorismo. Os conservadores, eles se apropriam do ceticismo. Porque eles não acreditam em revolução, pô. Ser cético é não acreditar, é ser cético na política, pô. Mano, vamos com calma, vamos fazer essas mudanças bem devagar. Esse trem de revolução não é bom. A gente tem que manter algum tipo de estrutura porque dá certo. Isso é o ceticismo. Isso não acontece, né? Não tem um pensamento único, né? Não, isso é o ceticismo. Isso é a filosofia do ceticismo. Não existe, mas aí que tem uma base mais consolidada, que é a Bíblia, que é Não. Esse é o ponto. O ceticismo tem uma base muito mais consolidada porque tem um método muito claro. Tem um método muito claro. Não, o ceticismo não é uma produção intelectual, não. O ceticismo é diferente do cético, por exemplo. Sim, o ceticismo, inclusive, ele surge com uma ideologia anti-revolucionária. Né? Quando ele começa a surgir, você coloca, pô, vamos tomar cuidado com o que é esse tipo de revolução. Será que a revolução é o melhor caminho? É que eu não tenho como defender esse ceticismo que tu tá Pois é, eu criticando, também porque não. não é algo que eu subscrevo. Então, É que não é Porque isso é o ceticismo. um dogma, entendeu? O cristianismo apresenta um dogma, tem um texto sagrado. Enquanto escola filosófica, que eu tô falando aqui. Os filósofos céticos, é isso, né? É mesmo que eu dissesse, por exemplo, uma feminista diz tal coisa, logo os feministas concordam. Mas o texto sagrado da Bíblia etíope é uma coisa. O texto sagrado do cristianismo ortodoxo é outra. O texto sagrado dos católicos é um. O texto sagrado dos protestantes é outro. o cristianismo etíope condena LGBTs? Eu não tenho essa informação. Você sabe que eu suponho, dado o local da onde a gente tá falando, Percebe? Não existe em abstrato, dado o local. Percebe? O cristianismo vai refletir a experiência local, gente. falando que sim, né? Que se a gente pegar países africanos ou a gente vai ter condenação de LGBTs. Então veja, o mesmo cristianismo posto aqui que também condena, pode ser diferente do etíope e ainda assim nós temos a condenação lá. Mas aí você assumiu que é um papel territorial, porque lá, inclusive, não é só o cristianismo que vai ser violento com as mulheres. Claro. Não existiria sociedade. Bom, é isso. Coloquei aqui 2x porque no final, porque tava com receio da minha bateria descarregar. Eu vou carregar nas próximas vezes. Mas, enfim, é isso. Pô, eu gostei muito dessa conversa. Essa próxima aqui vai ser bem densa. E aí, com certeza, eu vou carregar o notebook e aí eu solto depois, tá? Um beijo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Espero que tenha sido interessante, viu, pessoal? Até a próxima, então.